Olá, meus amigos! Sejam vocês bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e muita luz a todos vocês, grandiosos guerreiros cósmicos. Sejam vocês bem-vindos de todo o Brasil e de todo o mundo, aonde quer que vocês estejam. É um prazer falar para todos vocês. Eu queria agradecer em primeira mão as pessoas que nos ajudam a nossa família, esse trabalho, apoiam o trabalho. Muito obrigado pela atenção, ajuda, o carinho de todos vocês. E eu quero agradecer generalizando a tudo e a todos por estar sempre com a gente, nos assistindo, nos honrando, nos dando as suas atenções, né, que não tem preço a sua atenção em ouvir as nossas mensagens. Pessoal, hoje eu quero fazer um vídeo muito interessante. O vídeo de análise da experiência do Michael vai vir, né, ainda essa semana, a nossa análise. Mas hoje eu quero fazer um vídeo bem interessante, na qual eu tenho relutado já há 2 anos em fazê-lo. Embora vocês irão perceber que as coisas que eu falo, por mais que às vezes, talvez, venham a parecer serem inéditas, elas estão sendo ditas desde 2016, que foi quando eu comecei o trabalho. Então eu chego num determinado ponto, mas se você for fazer uma análise de todo o trabalho, as pessoas que acompanharam o trabalho estão desde 2016, ou pessoas que entraram ao longo do caminhar do trabalho, mas foram revendo os vídeos, vocês vão perceber que as coisas que eu trago hoje, que parecem ser tão inéditas, não são inéditas. Elas foram ditas, mas de uma maneira diferente. E hoje, simplesmente, eu mostrei de uma perspectiva. A mesma coisa. E hoje eu trago numa perspectiva um pouco diferente, mas é a mesma coisa. Então trago 2 perspectivas e vocês percebem, poxa vida, ele havia já dito sobre essas coisas. Cara, que trabalho louco, que trabalho maluco. O cara fala um trem hoje, mas realmente, se for analisar, ele já tinha dito, mas de uma outra maneira e outra forma, às vezes inserido em uma série, inserido em outras coisas. Como, por exemplo, olha como é que vocês não pensam. Vou até coçar minha orelha aqui, que entrou um mosquitinho aqui. Os reptilianos primordiais. Cara, vem cá. Olha como vocês são péssimos de leitura energética. Sabemos que Jeová, o draconiano, veio depois, junto com a comitiva de Orion. Até na série Guerras Orianas e outras séries, eu falo que Jeová chegou aqui desde 2016. Em 2016 eu falei que Jeová tinha chegado aqui. Primeiramente foram os Anunnakis. Anunnakis, vocês são tão assim meio... Da onde são os Anunnakis? Quem são? Onde eles moram? Anunnakis, vocês não repararam que os Anunnakis são piratas espaciais? Será que não repararam? Os Anunnakis são piratas espaciais, eles não têm planeta, eles não têm lar. Eles possuem um planetóide, uma nave em forma esférica, que muitos chamam de Nibiru, né? Os Nibiru, falam Nibiru, os Nibiru ficam assim, ó. Os Nibiru ficam todos assim, ó. Ai, que tesão, né? Os Anunnakis, se vocês forem fazer uma análise, eles são piratas espaciais. Vocês não pensam, os Anunnakis, que planeta que eles são, de onde eles são, qual constelação que eles são, né? Cara, eles são piratas, eles vagam pelo universo. Eles vagam, eles montam colônias, fazem ali e vão embora. Eles não têm um lar. Ah, mas teve gente que fala que eu falei que até quando o Anunnaki veio de Sirius. Não, nunca falei. Vocês ficam vendo outros canais. Até a Fabiana que tá aqui fazendo uns negócios aqui, deu uma olhada pra mim assim, ó. Você já ouviu falar isso aqui? Não. Você nunca ouviu falar, né? Não. Teve gente que falou que eu falei que os Anunnakis vieram de Sirius e muitos falam que eu fui pra Sirius. Eu nunca falei isso. É que vocês ficam vendo os outros trabalhos, aí vocês ficam misturando com o meu.
Então, se você for perceber, os Anunnaki são piratas espaciais, eles não têm lar. Chegaram aqui, montaram, para vocês terem uma ideia, montaram a Terra, tá? A Lua pertencia a eles. A Lua pertencia a eles. Ela foi tomada pelos Dracos. Então o que acontece? Os Anunnakis vieram, montaram, foram. Ó, tem gente, meus cabelos estão ficando brancos acelerados. Eu acho que daqui a 2 anos meu cabelo não tem um preto. Teve gente perguntando se os reptilianos primitivos saíram da Terra original. Quem ficou lá? Ela ficou vazia? Gente, nunca disse que os reptilianos primitivos eram os habitantes da Terra original. Vocês não assistem os vídeos, não? Depois ficam fazendo umas perguntas sem pé, sem cabeça, poxa. A Terra original tem seus habitantes. Os pleiadianos, reptilianos primitivos, eram apenas tutores. Eles ficavam observando, controlando as energias, enquanto os habitantes viviam normalmente. Os Anunnakis vieram, passaram uma lábia, um 71. Vamos todo mundo, vamos espelhar, precisamos espelhar essa terra, criar uma terra holográfica no sentido dessa. Aí o que acontece? A pessoa vai, né? Eles, os reptilianos, falam, opa, vocês criam do jeito que nós também queremos? Queremos, vamos fazer tudo bom para todo mundo. Simplesmente eles abandonaram, eles eram, digamos, seguranças. Eles eram seguranças da terra original. Eles protegiam os habitantes da Terra original. E aí eles abandonaram a Terra original e foram viver aonde? Na Terra holográfica, do jeitinho que os Anunnakis iriam criar para eles. E aí ficou os habitantes da Terra original abandonados. Entenderam? 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 Então, para vocês terem uma ideia, os Anunnakis são piratas espaciais. Outra história também, para vocês, né, terem uma noção. Os Anunnakis, eles viajam por todas as constelações. Eles viajam por vários lugares. Não é aquele sistema que eu vou dizer, Nibiru, não, né? Dá uma volta cíclica de tempos, não. Eles vão em vários lugares. Vocês sabem de onde eles vieram antes de chegar aqui? Quando eu digo que eles vieram, não é que eles pertencem, não. Como piratas espaciais, eles são vagantes. De onde vocês vieram? Igual eu tô lá no Rio de Janeiro, um exemplo. Oh, você veio de onde? Eu vim de Minas. Não, eu vim de São Paulo. Ah, você veio de São Paulo? Mas você é paulista? Não, sou mineiro. É que eu estava em São Paulo e vim para o Rio. Tô lá no Nordeste, tô em Recife. Aí de Recife eu saí de Brasília. Ô, da onde você tá vindo, cara? Oh, eu tô vindo de Brasília. Ah, é? Mas você é de Brasília? Não, eu sou de Uberlândia, mas eu estava em Brasília e vim na minha trajetória, eu vim parar, para vocês terem uma ideia, aqui em Recife. Tô lá no Amazonas. Ô, da onde você tá vindo? Tô vindo de Recife. Porque eu estou numa trajetória vagante. Ô, o povo às vezes é aquele negócio, não para pensar. Então, numa trajetória vagante, não é a sua origem, mesmo porque os Anunnakis são reptilianos, são répteis. Deu mais ou menos para poder analisar as coisas. Então você tem que entender, fazer a leitura energética, saber, né, como eu posso dizer, fazer a leitura. Então, não é a origem. Marcelo, da onde são os Anunnakis? Eles vieram de onde? Bom, em primeiro lugar, eles não têm de onde eles vêm. Eles vagam. Eles são vagantes temporários. Anunnakis, eles não pertencem, digamos, aos lugares que nós conhecemos. São vagantes pelo espaço afora. Por exemplo, saindo desse sistema solar, se eles chegarem, digamos, lá em Alfa Centauro, um exemplo, de onde vocês vieram?
nós estamos vindo de um sistema solar dados tal. Ah, vocês vieram de lá? Sim. Não é a origem. Então as pessoas têm que saber, né? Tem que saber ouvir. As pessoas não sabem ouvir. Tem que saber ter o discernimento correto. Correto. Entenderam? Mas eu nunca disse que eles são de origem de sírios. Isso aí eu nunca disse, não. É porque vocês assistem muitos canais, né? Hangouts. Vocês assistem coisas demais. E aí vocês vão e misturam tudo, aí põe palavra na minha boca, que eu disse. Tem hora que até vocês me põem confuso. Gente, será que eu tô dando Alzheimer's, né? Será que eu não tô nem mais tendo consciência das coisas que eu falo? Mas eu sei o que eu falo. Então, é tudo uma questão de interpretação. É igual a espada, né? É igual a espada do draconiano. Você pegava aquela espada que é uma peça decorativa, né, que você compra na internet. Eu ganhei, né, de uma amiga lá do Rio de Janeiro, a Bibi, que mandou pra mim. Pô, cheguei numa loja aqui, achei massa, sobre tudo a ver, temática, a carro, draconiano, vou te presentear. Mandou pra mim, né, tirei a espada, falei, gente, eu tô ostentando no vídeo, a espada do draconiano Acar, gente. Teve gente que achou que eu tava falando que aquela espada, que o cabo e os adornos dela são de plástico, ela é uma peça inteira de aço, mas os adornos em plástico, que aquela era uma espada de verdade do Draco, de um draconiano. Que como que um ser gigante ia pegar uma espadazinha e ia ser um palito de dente na mão dele? Pô, vocês me desanimam a fazer vídeo, poxa. Será que eu tô tão assim mal interpretado, né? Então, onde eu falo para vocês, então vocês têm que saber ouvir as coisas que eu falo. E tem pessoas que então não vou culpar, que foram mais de 1000 vídeos, né? Mas tudo eu falo picotado, e hoje eu vou fazer um assunto picotado que vocês vão entender bem forte. Por isso eu falo para vocês, né? Vocês vão perceber que ao longo deste trabalho eu coloco mensagens em fragmentos, são fractais, para que vocês possam juntar isso com o passar dos anos. Tá bom? Então vamos lá. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu recebi uma pergunta de uma amiga no Facebook, né? Se você não me segue no Facebook, tem o botão seguir, siga-me no Facebook. E essa amiga, ela fez uma pergunta numa publicação minha, né? Chama Iris, um abraço para você, Iris. Ela fez assim, a respeito do que a gente vem trabalhando ao longo deste ano, né? Tá assim, ainda mais claro e conectados, depois do vídeo de ontem, unindo pontos de informações antigas, ó o que ela escreveu, unindo pontos de informações antigas. Como o Marcelo Marins disse outro dia, tudo já foi dito de alguma maneira, mesmo nas entrelinhas. Pergunta, Marcelo: ter amizade ou parceria de trabalho com pessoas que têm simpatia pelas religiões afro, que são comandadas por esses reptilianos, pode nos atrapalhar? Eu já sinto que a nossa resposta é sim. De modo que me parece normal e necessário o afastamento de todas as pessoas que possam ter suas energias atreladas a esses seres. Ando me sentindo muito mal, pois fui obrigada a abrigar em minha casa o meu pai, que teve um infarto e tem a saúde debilitada, e ele tem uma verdadeira adoração por Jeová. E nem tenho como jogar sua Bíblia no lixo. Tenho tido ainda mais dificuldade de meditar, quase um impedimento, e mantenho o estado neutro. E manter o estado neutro está sendo um desafio, porque afinal eu não tive alternativa. Até vou ler de novo, prestem atenção, e nós vamos debater uma coisa bem forte sobre isso. Ainda mais claro e conectados, unindo pontos de informações antigas, como o Marcelo Marins disse outro dia, tudo já foi dito de alguma maneira, mesmo nas entrelinhas.
Pergunta, Marcelo: ter amizade ou parceria de trabalho com pessoas que têm simpatia pelas religiões afro, que são comandadas por esses reptilianos, pode nos atrapalhar? Eu já sinto que a resposta é sim, de modo que me parece normal e necessário o afastamento de todas as pessoas que possam ter suas energias atreladas a esses seres. Ando me sentindo muito mal, pois fui obrigado a brigar em minha casa. O meu pai, que teve um infarto e tem a saúde debilitada. E ele tem uma verdadeira adoração por Jeová. E nem tenho como jogar sua Bíblia no lixo. Tenho tido ainda mais dificuldade de meditar, quase um impedimento, e manter o estado neutro está sendo um desafio, porque eu não tive alternativa. Uma pessoa respondeu: e eu tenho uma ex-sogra que é adepta do candomblé, mas vai na missa e no centro kardecista, uma verdadeira baderna. Gosto demais dela e penso muito sobre o assunto, porque vivenciei muitas coisas das religiões dela com ela. Acho que minha âncora está aí também. E uma outra pessoa fez um outro comentário. Boa pergunta, mas às vezes não tem como evitar, apenas nos proteger. Tenho tido problemas no trabalho com uma pessoa dessa religião, que às vezes penso em sair de tanto problema que me causa. Bem-vindos ao mundo dominado de Jeová. Bom, Iris, se te conforta um pouquinho, antes a energia de Jeová, que são as religiões que você percebe do cristianismo, o islã, essas religiões, tem outra também, o judaísmo, antes a energia de Jeová do que dos reptilianos primitivos. Se te conforta um pouco. Antes, não existe energia pior neste mundo do que a dos reptilianos primitivos, que controlam e comandam as religiões de cunho africano, e até o kardecismo também são eles. Para você ter uma ideia. A sua situação é complicada, como de todo mundo, mas é mais branda um pouco. Imagina você ter um pai, um bandista, uma mãe, um bandista. Quando eu vou falar umbanda, eu vou generalizar todas as religiões de cunho afro. Não é só umbanda, não, é tudo, tá? Candomblé, quimbanda, o que você quiser. O pior é você estar atrelado com pais ou amigos que são dessa religião. Eu vou explicar algumas coisas para vocês. Vamos lá. Jeová, eu mostrei para vocês que Jeová, ele montou um sistema de domínio dele. Ele poderia criar tipo assim, ó, todo mundo homem, e fazer com que todos os homens brigassem o tempo todo, guerreassem. Ele ali assistia uma grande guerra o tempo todo, e ectoplasma não ia faltar. Mas seria um mundo frio, um mundo simplesmente de guerreiros e guerras. Ele poderia ter feito isso. Jeová poderia ter feito de várias maneiras, mas ele escolheu um sistema perfeito de aprisionamento energético fatal. Fatal. Ele pegou dos moldes deles, Dracos, mas ele colocou limitações e um tempero, digamos, de descontrole, chamado... O tempero se chama amor. Amor é o tempero. E o sistema chama-se famílias. Marido, mulher e filhos. E o que acontece? O tempero associado a esse sistema de controle e domínio gera algo muito forte que se chama apego. E o apego é o que o Jeová precisa. Porque se você se apega, você não quer largar e você não quer perder. E Jeová não quer que vocês queiram desistir da Terra. Porque tudo que estiver dentro do planeta Terra
que você queira, por tabela você quer Jeová e o seu sistema. Você se apega a Jeová e ao seu sistema de controle. Dizem que as famílias não é o maior tesouro de Deus, de Jeová. Jeová se põe como Deus. Não é assim que as famílias é o dom mais especial de Deus, de Jeová? Pois bem, é aí que Jeová criou um sistema de aprisionamento. E começa da seguinte maneira. Jeová colocou a libido no homem. Quando eu digo homem, é homem e mulher. De maneira a ambos desejarem de forma desenfreada se reproduzir. Para que se crie as famílias, precisa da reprodução dos humanos, para que eles vão se unindo, formando uma rede. E o laço mais poderoso e forte é as famílias. Por isso é que ele, Jeová, ele não escolheu outro modo de aprisionamento. Ele poderia, como um ser, com todo o conhecimento do universo que ele possui, dentro da sua condição de um Elohim, ele poderia criar um outro molde, ou vários moldes de aprisionamentos de bonecos e humanos e um mundo criado e dominado por ele. Mas aí o que ele fez? Ele criou esse método que é o dentro de, digamos, vamos falar assim, dentro do estudo de Jeová, dentro de toda a sua perspectiva, isso é o que mais funciona para este mundo. E o ser tridimensional configurado, ele está muito afastado e muito longe do cosmos. Ele está extremamente afastado e bloqueado do universo. Ou você é tridimensional, ou você é cósmico. Só que aí, Jeová cria conceitos de comportamento chamado de regras e leis, aonde dentro do amor, dentro do apego, para vocês terem uma ideia, você se torna vítima ou culpado conforme as suas escolhas. E eu vou explicar tudo em detalhe para você. Existe uma coisa que eu nunca havia dito antes, da maneira que eu vou falar, que são o aprisionamento energético. Tudo é energia. Tudo é energia. Vocês estão nesse corpo tridimensional, tudo bloqueado, não vê, não enxerga nada. Mas se você tivesse uma visão cósmica desbloqueada, você veria tudo ondas de energias nas pessoas, luzes. Você iria ver um turbilhão de energias para tudo quanto é lado e até mesmo elas transmutando em você. Mas você foi programado só para ver isso daqui. Mais nada. E vamos lá. O que eu já disse durante tantos vídeos há tanto tempo? Qual é o sistema de aprisionamento de Jeová? Jeová, ele cria as famílias. O homem e a mulher têm interesse um pelo outro e geram um filho. Quando vem esse eu maior para cá, ele é extremamente sabotado. Não pensa você que a coisa não é fácil, não. A rapadura é doce, mas não é mole, não. E eu vou explicar isso para vocês. Quando o eu maior ele vem numa armadilha chamada família. Porque eu já disse para vocês em tantos outros vídeos que os nossos primeiros aprisionadores são os pais. O primeiro a fuder o seu ser astral e a fuder o seu ser cósmico são seus pais tridimensionais. Isso já faz parte da configuração. Jeová pôs tudo assim calculado como que vai fazer.
Então o pai e a mãe são os primeiros carrascos que Jeová vai colocar na sua vida. Mas é tão louco isso que é uma perspectiva diferente. É a perspectiva do querer o bem. Porque se Jeová criasse seres humanos frios, ele não teria como te aprisionar tão perfeitamente. Mas como ele é um ser alienígena, ele inverte os valores. Esse mundo ele é invertido. O amor aprisiona e a indiferença solta, liberta. O amor aprisiona e a indiferença liberta. Então, se você tivesse pais frios, pais gelados, eles estariam te libertando. Eles estariam te libertando. Mas quanto mais pegajoso, mais carinhoso, mais exemplar foi o papai e a mamãe, mais eles estão em você, ó, como um ser cósmico e astral. Porque eles estão te colocando uma coleira energética muito forte em você, que só é rompida quando eles morrem. E eu vou explicar para vocês usando o meu exemplo. Minha mãe, ela era... minha mãe, ela metia o cacete, minha mãe batia com vontade, mas minha mãe era possessiva. Minha mãe era possessiva, minha mãe era só descontrolada. Minha mãe era descontrolada emocionalmente. Mas ela era extremamente, digamos, carinhosa também, possessiva. Você tinha que dar tudo, você tinha que dar o quê? Satisfação para minha mãe. Quando eu fui para me nascer, no desespero, o neném ali custando a sobreviver, porque parte foi feito por fórceps, o bicho pegou, o neném não respirava, não dava sinal de vida. Os médicos estavam... Minha mãe perdeu as vistas, ela escureceu. Minha mãe disse que ficou cega. Minha mãe ficou cega. Eu entendo até porque ela ficou cega. Eu já falei nos vídeos pra vocês. E ela não viu nada. E diz ela que tá vendo ali, ó, os médicos trabalhando, as enfermeiras, e ela falava assim: ele morreu? O bebê tá morto, é isso? Ele morreu? Ele morreu porque minha mãe, ela não ouvia o bebê chorar. E foi aí que ela fez a coisa mais insana e que muitas mães e pais fazem todos os dias. A minha mãe recolheu o desespero, o apego, porque ela gerou o feto por 9 meses. Cria-se um apego ao feto que vai gerando um sentimento de posse. E quando nasce, é aquela coisa: é meu, eu gerei, é meu, me pertence, eu amo, de paixão, dou a minha vida em troca por isso que eu criei dentro de mim. E a minha mãe simplesmente começou a rezar, pedindo para o Espírito Santo. Aqui em Minas, antigamente se falava assim, não sei se fala isso hoje, mas os católicos, os espíritas, falavam o Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo. E a minha mãe pediu ao Divino Espírito Santo que ajudasse o bebê dela, que ela entregava, ela dava ao seu bebê, entregava nas mãos do Divino Espírito Santo, que o Divino Espírito Santo cobrisse esse bebê e cuidasse desse bebê pro resto da vida. Rapaz, a palavra tem poder, não tem? Minha mãe dava o testemunho assim, totalmente brava, né? Meu filho, assim que eu falei amém, você deu um grito de choro. E eu escutei a enfermeira falar: nossa, ele tá vivo, olha, ele chorou. Você deu um berro de choro. E naquele momento foi-se colocado nas minhas costas um manto energético dos magos negros. Naquele momento os magos negros colocaram um manto energético no Marcelo,
que se chamaria em homenagem Divino e sobrenome Marins. Naquele momento os magos pegaram e colocaram um manto de energia. E eu era um menino muito nervoso. Eu chorei por 3 meses. Igual a minha irmã. Minha irmã nasceu meio que morrendo. Minha irmã praticamente quase que nasceu morta. Aí a minha mãe... Aqui nós temos a padroeira dessa região, é Nossa Senhora da Abadia. Eu sei que tem a Aparecida do Norte, cada região tem a sua padroeira. A região aqui do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, é Nossa Senhora da Abadia. Minha irmã morrendo, minha irmã tava, o médico falou para minha mãe assim, ó, a neném vai morrer, mas vocês são jovens, vocês poderão, né, vocês poderão ter mais outros filhos. Veja pro lado positivo. Porque a minha irmã já ia nascer fodida mesmo. Morta. Minha mãe fez uma promessa. E a minha mãe era fervorosa. Para Nossa Senhora da Abadia. A padroeira na qual ela tinha muita fé. E minha mãe foi a pé por muitos anos. De Uberlândia a Nossa Senhora da Abadia, que é a cidade que tem aqui no Triângulo Mineiro. Acho que é Triângulo Alto Paranaíba. Eles iam e voltavam a pé por anos. Rapaz, a minha irmã nasceu intacta, perfeita. E a minha irmã chama-se Carla Abadia Marins. Mesmo sistema que eu. Eu não sou Marcelo, do Divino Espírito Santo Marins. A minha irmã é a Carla Abadia, Carla da Nossa Senhora da Abadia Marins. Minha mãe fazia isso. O único que não teve isso foi meu irmão. Meu irmão não teve nada, meu irmão veio de boa, veio sussa, tranquilo pra terra. Cheguei, vamos ver o que tem aqui. Então muitas mães amaldiçoam. Esse mundo ele é invertido. O mundo ele é invertido. A bênção é a maldição. Por exemplo, vocês querem ouvir palavras de maldição? Vou falar palavras de maldições para vocês. Que como esse mundo é invertido, vocês nunca iriam pensar nisso. Vai com Deus. Uma mãe falar isso para um pai, não, para um filho, meu pai do céu. Ou um pai falar isso para um filho, é maldição. Vai com Deus. Deus te guarde. Deus te abençoe. Que Deus te ilumine. Graças a Deus. Te entrego nas mãos de Deus. Deus vai te mostrar. Confia em Deus e etc. E Deus você pode usar até o nome de por exemplo, que o Mestre Saint Germain te proteja, que fulano te proteja, que isso são palavras de maldição, mas não parece, né? Jeová é esperto, não é? É esperto ou não é? É invertido. Invertido. Ele faz você acreditar que os mantras, digamos, vamos chamar de mantra, de amaldiçoamento, de aprisionamento energético são coisas boas. Através das instituições religiosas. Não, eu não falo só Deus, não. O Umbanda, ele fala do seu guia, ele fala do seu protetor. O Buda lá, o budista, o hinduísta, seja quem for o kardecista, eles têm suas falas a gente fala, são frases de efeito, que carretam energia. E vindo de uma mãe ou vindo de um pai, meus amigos, é fatal. É fatal. É fatal mesmo. E o que acontece? Eu quero um exemplo disso. Você mesmo que você acorde na terceira dimensão, que você negue qualquer tipo de vínculo e se afaste desses seres, você fica no estado de neutralidade absoluta, meditando. A capa de energia não sai enquanto o proferidor dela não morrer. É uma coisa tão... O sistema de aprisionamento de Jeová, ele tem muitas maneiras, ele tem várias cordas, várias correntes. Não pensa você que, peraí, eu entrei no estado de neutralidade, estou livre.
é um detalhe muito importante que você tem que seguir. Mas, quando a pessoa, se isso aconteceu, no caso comigo aconteceu, enquanto a pessoa não morrer, o personagem que proferiu o mantra de energia, você não fica totalmente livre. Você fica livre na terceira dimensão, na sua escolha da terceira dimensão, mas o teu eu maior fica preso, ele fica condicionado, ele fica sendo perseguido, porque essa capa ou essa corda energética que é ligado, se o seu personagem está vivo, o que que acontece? Por exemplo, você, onde tem aquele tanto de eu maior lá, tudo revoltado com os personagens tridimensionais. Eu vou explicar para vocês, vamos lá. Como seria a condição de um ser tridimensional sem esse tipo de capa de energia? Um exemplo. Eu. Um ser consciente, um ser totalmente cósmico, falando assim, ele é um ser muito, digamos, ele não tem tantas afinidades com o conceito amar, apego da terceira dimensão. Uma pessoa muito conectada ao cosmos e com muitas experiências sendo paranormal, ele não gera apego aqui. Ele é indiferente, achei a palavra correta. Ele é indiferente ao que? Indiferente ao que aqui se tem como modelo. Tanto que minha mãe sempre falava, poxa, você é muito frio. Você não gosta de animais. Você acho que você não gosta nem de mim. Às vezes você parece que você nem gosta de mim. Você é indiferente com seus irmãos. Você é muito na sua. Embora a gente veja que você é carinhoso, bondoso de coração, mas você é um tanto quanto afastado da família. Você não é muito de frequentar a casa dos parentes. Você é muito na sua. Gosta de ficar muito no seu mundo. Mas eu ia. Eu frequentava. Mas não como ela queria. Minha mãe queria que eu fosse na casa dos parentes dela toda vez que ela fosse. Minha mãe ia toda semana ela estava na casa dos parentes. Ela queria que eu fosse toda semana. Só que eu não gostava. Eu falava, eu quero ficar em casa. E eu era muito agressivo. Hiper agressivo. Porque eu já tinha minha condição de minha origem cósmica. E tinha uma capa, um manto de magos em cima de mim. Então, embora eu já tinha tido contato com seres extraterrestres, eu já tinha visto, aberto, conhecido a minha consciência cósmica, visto a minha origem cósmica, visto da onde eu sou, os moldes para me sair, mas enquanto encarnado como ser tridimensional, mantinha-se, mesmo eu ignorando, mantinha-se uma capa de energia sobre mim, e era a capa dos magos negros. E vocês querem saber? Posso mostrar para vocês? Pega os vídeos que o Marcelo Marins gravava nos Chamados a Despertar, antes da minha mãe morrer. Analisa como eu era agressivo, o quanto eu era denso, que muitas pessoas não gostavam, achavam interessante as mensagens, muito interessantes, mas da forma que eu era, de uma certa forma, arredio, eu não era carinhoso, eu era aquela coisa tipo assim, muito frio mesmo. E analisa como mudou a minha energia e até a minha tolerância em gelar, enfriar, gelar, né? Me tornei mais frio a provocações, a ataques. Vocês vão perceber que depois de setembro de 2018 eu mudei demais. É só você pegar, assiste uns 3, 4 vídeos de antes de setembro de 2018. Pode assistir o vídeo que você quiser. E depois você vai perceber que depois que a minha mãe desencarnou, eu sou um cara que às vezes eu até me desconheço. Os caras não tem raiva de hater, não tem raiva dos caras. Se os caras quiserem me abraçar, eu abraço os caras. Se os caras falam, pô, cara, você não bate, mas eu queria um abraço, eu até abraço os caras. Para vocês terem uma ideia de quão eu me tornei diferente. Por quê? Porque quando minha mãe morreu, retirou-se a única ferramenta de aprisionamento que tinha em mim. Porque como ela morreu, essa corrente energética, desse elo de apego, dissipou. Ele dissipou.
parei de ser atacado igual eu era, astral. Nossa, eu passava por cada ataque astral que muitas vezes eu me via, e muitas vezes sendo até aprisionado. Aí eu custava sair. Eu já fiz depoimentos no trabalho de guerras astrais que eu participei. Que se não fosse os seres alienígenas, eu tinha ficado aprisionado, eu tinha ficado preso, eu estaria sendo, de uma certa forma, passando por grandes tormentos espirituais astrais. Mas quando ela foi, o que aconteceu? Foi se retirado isso e eu parei de sofrer ataques astrais. E quando ela morreu, que ela me procurou, foi um dos assuntos, foi isso daí. Foi isso daí. E isso é o que chamamos de amor de pai e mãe, que é o amor que aprisiona, prejudica. Porque o Carlos, assim, eu vou explicar para vocês quem que é o Carlos, meu pai de criação. O Carlos não estava nem aí pro Renato, ele não estava nem aí pra Carla, ele não estava nem aí pra mim. Os filhos do primeiro casamento dele, ele não estava nem aí pra eles, mais ainda não estava nem aí. Ele nunca se apegou a ninguém, nem um filho, nada. Ele nunca demonstrou afetividade por filho nenhum. Às vezes ele mal conseguia, né, digamos, de uma certa forma, demonstrar algum tipo de simpatia por algum de nós. Então, onde eu falo para vocês que ele não criou vínculo de amor nenhum. Então, depois que, digamos, minha mãe desencarnou, que levaram ela, o que aconteceu? Houve-se o quê? Todo mundo, eu voltei ao normal. Minha irmã, até de uma certa forma, algumas coisas eu percebi que ela mudou. Ela mudou em algumas coisas. Então tem essa coisa que o personagem mãe ou pai, tá? Ele joga do seu amor. Que eu já disse para vocês em vídeos que os primeiros aprisionadores, os primeiros que irão aprisionar vocês são seus pais. É por isso que Jeová criou esse sistema de vivência. E por isso que fala-se que a família é o maior dom de Jeová. Então o Carlos, ele não prejudicou ninguém, porque ele era na dele. Na dele. Então, por que eu falo isso? Preste atenção. Jeová, ele é tão sábio. Ele é tão sábio porque ele nos acondiciona a regras. Essas regras vêm estabelecidas dentro de nós, elas vão crescendo, vão girando, vão virando grandes conceitos, gigantescos, e esses conceitos nos impedem de, como personagens tridimensionais, nos impedem de sermos diferentes. Igual a amiga disse, né? Olha só que situação, isso acontece em todos os lugares. Isso é uma situação irremediável, não tem como. Você tem que viver, continuar vivendo, você tem que tratar bem, você tem que ser mais forte do que você era antes. Aí vai ser exigido mais força de vocês. Por exemplo, ela colocou, ainda mais claras e conectadas, unindo pontos de informações antigas, como Marcelo Marins disse outro dia, tudo já foi dito de alguma maneira, mesmo nas entrelinhas. Pergunta, Marcelo, ter amizade ou parceria de trabalho com pessoas que têm simpatia pelas religiões afros, que são comandadas por esses reptilianos, pode nos atrapalhar? Gente, pessoas que não têm a mesma afinidade energética de vocês já atrapalham. Já existe grande instabilidade de convivência. Então, para vocês terem uma ideia, é aquilo ali, ó. Cara, se você tem... Lembra uma vez eu fiz um vídeo, o pessoal achou estranho. Falei, pessoal, tá na hora de vocês abandonarem as amizades que não vão agregar mais no seu caminhar de despertar de consciência cósmica. Lembram disso? Quando eu disse para vocês que vocês estavam na hora de fazerem escolhas em suas vidas e que certas companhias e amizades não seriam mais valorosos para o seu caminhar, que estaria já na hora de vocês desfazerem amizades de pessoas
que não iriam mais agregar em suas vidas num despertar de consciência cósmica. Lembram disso? Eu falei isso, e não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes. Eu falei em vários vídeos. Pessoal, tá na hora de vocês abandonarem as velhas amizades. Vocês precisam de um novo foco em suas vidas. Adeus aos amigos de infância. Adeus aos amigos de trabalho de eras passadas. Ah, mas meu amigo, ele é um bandista. Cai fora, cara. Ah, meu amigo, ele é evangélico. Cai fora. Você vai ter amizade com pessoas que vão ser usadas para te desvirtuar do seu progresso cósmico. Você já viu um bandista ser amigo do crente? Ou o crente ser do bandista? Porque eles têm propósitos diferentes. Como que você vai querer ter amigos, manter amizade com pessoas que o propósito delas é te... Não, deixa de palhaçada, isso não existe. Te puxar para elas. Lembram quando eu disse que a jornada é solitária? Lembram disso quando eu disse para vocês que toda jornada é solitária? Eu nunca fui de ter amigos. Eu não tenho amigos. Não. Não mesmo. E uma coisa que eu achei bem interessante na Fabiana quando eu a conheci foi porque Fabiana não era de ter nenhum amigo, amiga, nada. Ela era extremamente sozinha. Ela não tinha amizade com ninguém, com nada. E falou, poxa, vai dar certo porque eu também não gosto de amizades, ter amigos. Eu gosto de ficar na minha. Ela também ela gosta de ficar na dela. Se a gente combinar der certo, fechou. Do que eu ter que aturar amiga de esposa dentro de casa, pessoa... Que eu vou falar pra vocês, olha, amigos dentro de casa não presta, tá? A amiga, ela tá cobiçando seu marido, ela tá cobiçando seus filhos, ela tem inveja do que você tem em casa, ela tem inveja do que você conquista. O amigo, ele tá cobiçando a sua esposa, tá cobiçando a sua filha, até seu filho, tem inveja de você. Entenda, amigos nunca existem. Não existe amigos. Porque sempre eles vão tentar o quê? Eles vão se ofender pelas suas conquistas. O cara que a mulher dele não é tão bonita quanto é a sua, ele vai ter inveja de você ou vice-versa. Isso é para ambos. Para vocês terem uma ideia, eu não frequento nem casa de parente. Eu não frequento casa de parente. Se vocês pudessem falar com minhas tias, ou minha tia, só tem uma agora. Com meu tio, Marcelo é tipo assim, eu vejo o Marcelo uma vez por ano. Coisa de 5 minutos, um abraço, um aperto de mão e tchau. Eu tô dando mais assessoria ao meu pai, porque meu pai tá com problema de vista. Meu pai perdeu muito das vistas, é velho, fraco. Tem um irmão que é um mega de um BO pra ele. Então, cabe a mim, por consciência e respeito, não abandoná-lo. Mas quando a minha mãe estava viva, para vocês terem uma ideia, minha mãe mudou em 2011. Eu só fui na casa dela em 2016 e muitos de vocês lembram que eu não tinha dinheiro, muitos me ajudaram para ir lá ver ela. Eu via minha mãe uma vez por ano. Então, eu não sou de frequentar a casa de primos e também minha casa não é, tipo assim, aberta para frequência. Às vezes vem e a gente fica até contando os minutos para ir embora. Porque não é, a energia não bate. Nós temos que trabalhar por afinidades energéticas e mesmo propósito. É por isso que Jeová criou o sistema mundo, o sistema de aprisionamento que às vezes não parece ser legal a atitude de sair dele. Igual, por exemplo, a amiga, né? Sobre amigos, pô, eu sou sócio de um cara que é um bandista. Cara, vende, ou você compra a sociedade ou você vende a sua. Mas não fica junto, porque o seu negócio ele é administrado por forças ocultas da Umbanda ou desses seres. Vocês entenderam? Tudo é energia. A não ser que você seja igual aquele... Eu conheci uma pessoa. Rapaz, a mulher era complicada. A mulher era estelionatária. A mulher trocava de nome. Eu sei que ela trocou de nome umas 3 vezes na vida. Comprava nos comércios, dava o cano.
aonde ela comprasse, ela não pagaria. Tinha uma lábia, uma coisa de mestre. Comprava, chegava nos lugares, meus amigos, conseguiu o que queria. Mas era mau caráter ao extremo. Ao extremo do mau caratismo. E aí o que acontece? Meus amigos, o marido pagava de santo. Não, meu nome é limpo, pode constar meu nome no SPC, no Serasa, não devo um centavo. Não, eu não faço nenhum tipo de falcatrua. Não fazia mesmo, não fazia nenhum tipo de falcatrua. Mas era cúmplice porque sabia de tudo o que a mulher fazia e ainda usufruía. Mas pagava de falso humilde, de hipócrita, porque alegava que, tipo assim, essa pessoa faz, eu não faço. Eu não tenho isso na minha carga, eu não pode conferir. Mas a pessoa sabia, ficava calada, ficava quieta e usufruía de tudo. Proveniente do quê? Das más condutas da outra pessoa. Então, a não ser que você seja uma pessoa nesse sentido, né? Pô, eu tenho um sócio que mexe até com ocultismo. Ah, mas é o meu negócio. Eu não gosto de ocultismo, eu não acredito nisso. Mas, não tem vez maldade nenhuma. Você tá parecendo o marido dessa mulher, hein? Fala que não gosta, fala que não crê. Você não passa de um hipócrita. Porque na realidade sabe da fonte de energia. Sabia disso? Às vezes as pessoas são hipócritas com elas mesmas. Porque às vezes você paga de santo, mas usufrui da sacanagem dos outros. E Jeová, ele é tão inteligente, ele é tão esperto, que nós não conseguimos de forma alguma nos desvincular daqueles que nos trouxeram aqui, como os nossos pais. Não vê lá o Carlos? Eu me preocupo, tá precisando de alguma coisa aí, pai? Quer que eu vou aí? Pai, vai para Uberlândia, volta para tua casa. Abandona esse Ribeirão Preto afora, abandona esse trabalho, o senhor já tá velho, tá para morrer, vai viver sua vida descansando. Não é? Mas ainda bem que o Carlos nunca gerou vínculo de amor e bem-estar sobre mim. E nem para nenhum dos filhos dele. Ao contrário da minha mãe, que o negócio da minha mãe era pensar nos filhos 24 horas. E quando a minha mãe morreu, eu senti essa energia indo embora. Embora eu não, de uma certa forma, não ligasse ou desse qualquer tipo de importância, mas eu via ela em mim. Eu via ela em mim. Então, quando ela se foi, aquela, digamos, vamos chamar de magia que ela fez, na ignorância, não sabendo, porque os personagens são usados, o que acontece? Foi-se embora. E vocês podem constatar que houve uma mudança de comportamento no Marcelo Marins. Até nos vídeos, né? E até aquele vídeo lá da Fabiana, da Marcela e do Michael, né? Falando que às vezes eu tô parecendo outro, me confundindo até com clone, porque realmente houve uma mudança de comportamento, uma mudança, já era muito na minha. Ficou pior ainda, tanto que a mulher, que eu sou casado há 20 anos, e os meus filhos acreditaram até que eu era um outro ser. Porque existe a mudança energética. Ainda interfere no comportamental. Então você se torna mais astral ainda. Entenderam? Então, igual no caso aqui, respondendo a pergunta da amiga, né? Ando me sentindo muito mal, pois fui obrigada a abrigar em minha casa o meu pai. Né? Não se sinta mal por abrigar seu pai não, querida. Não se sinta não. As armadilhas de Jeová, mas a gente, se você não abriga a consciência, Jeová já fez esse propósito. Ela pesa 10 mil vezes pior.
Ando me sentindo mal, pois fui obrigado a brigar em minha casa. O meu pai, que teve um infarto e tem a saúde debilitada, e ele tem uma verdadeira adoração por Jeová, e nem tenho como jogar sua Bíblia no lixo. Tenho tido ainda mais dificuldade de meditar, quase um impedimento, e manter o estado neutro está sendo um desafio, porque afinal eu não tive alternativa. É justamente porque você está se desvinculando de Jeová que ele faz as transmutações, ele modifica os trâmites no astral. E é por isso que ele fez o seu pai ter você como a única opção para ir dentro da sua casa, justamente para poder, de uma certa forma, desvincular você do seu objetivo cósmico, para justamente, digamos, colocar um marcador astral energético que é a Bíblia dele dentro da sua casa, né? E até tanto que você está tendo, você não fala de dificuldade, é como se você estivesse sentindo um impedimento em fazer meditação, né? E manter o estado neutro está sendo um desafio, porque afinal eu não tive alternativa. Isso, né, é o que Jeová faz. Já é de propósito para você. E ele vai usar as armas que ele possui, que são os pais. Isso é, de uma certa forma, normal. Mas aí onde essa é a prisão perfeita. Aqui é a prisão perfeita. É onde eu falo para vocês que aí você tem que se esforçar mais ainda. Se ele faz isso, você tem que ser mais forte ainda. Então, muitos filhos estão presos, seus eus maiores sendo atacados, aprisionados, acorrentados por causa de tal de pai e mãe e suas malditas fés religiosas, aonde eles, se eles se fudessem sozinhos, era uma coisa. Mas o tal do maldito apego de amor incondicional é aquele negócio, eu me fodo, mas eu quero foder todo mundo que eu amo junto. Porque eu acho que, por eu amar eles, eu quero eles junto de mim, nem que seja na merda. E aí o que acontece? Eles dedicam filhos. Minha mãe me dedicou, quando eu nasci, o boneco Marcelo Marins, dedicou o boneco a quem? Aos magos, ao Espírito Santo. Mesmo eu acordando, lutando, cara, eu me via preso, lutando, sendo levado em naves. Era cada experiência louca. E a minha energia era totalmente assim. Já é difícil, era pior ainda. E isso aí mudou. Então, o pai que é o bandista, se ele se ferrasse sozinho, mas ele ferra os filhos. Por quê? Ele dedica, é tal de dedicar, é igual o batismo. O batismo. Por que existe a cultura do batismo? Tem que se batizar. É para entregar o boneco tridimensional para os seres que vão controlar, ou tentar controlar e manipular você. O batismo, ele é uma forma de aprisionamento. Só que existem rituais e formas que algumas são mais fortes e geram maior energia. O batismo, já viu aquelas fotos daqueles bebês chorando, que não quer batizar nem a pau? Vocês acham que crianças choram no batismo por quê? Porque tem muita gente, eles estão nervosos, assustados, eles são eus maiores. Assistam o meu vídeo Eu Maior 2019. Eu Maior 2019. Vocês vão entender que os eus maiores são sabotados. E a tal da instituição familiar, ela é tão complicada, porque às vezes a mulher fala, pô, não vou batizar meu filho, mais o marido, mas eu quero que batize, eu prometi ao meu pai, minha mãe, minha avó, meu bisavó, é para minha família, que eu iria honrar meu filho na minha fé, na fé da família, a tradição da família. Jeová aprisiona pelas tradições. O cara, pô, bem, eu não quero batizar, não. Nossa, mas eu jurei para minha mãe no seu leito de morte que eu iria batizar a minha filha. Aí o cara fala, poxa, eu não quero batizar, não. Aí, nossa, como é que eu vou ficar com a minha família? Minha mãe, meu pai, meu avô, já tá todo mundo, de uma certa forma, esperando o batismo, né? Para celebrar. A Marcelo e o Maico nunca foram batizados. Para vocês terem uma ideia, não foram batizados. Eles não possuem esse pacto do batismo.
Porque o pacto ele é consciencial. Eu já falei que todo ritual gera uma energia psicológica, e essa energia psicológica ela vai de uma certa forma crescendo, 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 tanto que, por exemplo, a nossa amiga, né, ou pessoas que cuidam dos pais, mesmo não querendo, o pessoal faz isso numa obrigação de moralidade, de moral, né? Mas tem muitos. Por isso que às vezes você não pode condenar, e Jeová faz isso muitas vezes. Os filhos, sabe o que é esse pessoal rico? O pessoal rico é meio desapegadão de família, né? Esses, mas eu falo, é magnata mesmo. Eles pegam os velhos deles, põem tudo nos asilos e tchau, vou viver minha vida. Tchau pra lá. Aí o mundo pega cada pedra e começa a apedrejar eles, né? Começa a apedrejar. Porque existe uma obrigação moral. Jeová fez tudo muito bem planejado para dominar o seu psicológico. Então, se você tiver coragem de fazer isso, você para a sociedade é um crápula, você é um vagabundo, uma vagabunda, você não vale nada. Então, como a maioria das pessoas não tem outra alternativa, você precisa o quê? Você precisa, igual a amiga, lidar. Seu pai está aí, cuide bem dele, trate-o com carinho. É difícil? É difícil, porque gente idosa é difícil de lidar. Trate-o bem, para que quando ele desencarne, ele vá embora. E se tiver algum tipo de vínculo ou energia impregnado ou impregnada em você, ela se dissipa. Ela se dissipa. Tudo é questão de crença mental. Quando você renuncia, e o vínculo e o elo energético de pais e filhos é uma coisa monstruosa por causa do apego, do amor que Jeová condicionou às mentes humanas, o que acontece? Essa energia ela só dissipa quando aquela que a enviou parte e deixa de existir. Os personagens, quando eles morrem, eles deixam de existir. Eles deixam de existir. E aquilo que eles criou energeticamente vai junto com eles. Aqui acaba. Aqui acaba. Então, onde eu estou falando para você, né? Ah, Marcelo, mas Marcelo, você fez aquele vídeo dos Deus maiores estarem aprisionados, presos. Pode isso ter a ver? Sim, muito a ver. Você que tem um pai, um bandista, uma mãe bandista, que para mim a linha afro é pior, porque é ligado aos reptilianos primitivos, que eu fiz o vídeo ontem. Eles entregam vocês, eles criam a corrente energética até vocês. E por mais que vocês lutem aqui, lá no astral, essa energia, essa corrente que é tridimensional, atrapalha vocês, porque os seres ou os espíritos que tem, tipo assim, minha mãe falou assim, olha, eu dedico, eu entrego Marcelo ao Divino Espírito Santo. O Divino Espírito Santo não mora na terceira dimensão, ele mora na quarta dimensão. Então, né, eu dedico a minha filha Nossa Senhora da Abadia. A Nossa Senhora da Abadia não mora na terceira dimensão, ela mora na quarta dimensão. Eu dedico meu filho ao caboclo tal. Eu dedico igual. Um dia eu fui falar com meu tio uma vez, falei, tio, como é que é o nome mesmo do seu guardião? Minha mãe me entregou nas mãos do caboclo Beramar. Tio, quando eu preciso, eu só peço ajuda para ele. Minha mãe, desde quando eu nasci, me entregou para os cuidados. Os pais, o pessoal da Umbanda tem mania de, como o católico coloca nas mãos de santos, né, para Nossa Senhora, São José, São Pedro, não sei o que lá, o religioso coloca nas mãos de Deus, de Jesus, o esotérico nas mãos de Miguel o Arcanjo, Rafael e por aí vai, né, Mestre Saint Germain, Mestre Metatron, não sei o que lá, Hilarion. Os umbandistas da religião afro colocam nas mãos das entidades. Entrega. E nenhuma entidade, nenhum ser que eles entregam mora na terceira dimensão. Está na quarta dimensão. E aí quando você dorme, que você desvincula o seu espírito,
eles têm um cabresto, como se fosse uma corda, né? Lá nas mãos deles, assim, ó. Porque alguém aqui que está vivo criou esta corda que existe pelo sentimento mais poderoso, que gera mais energia na terceira dimensão, chamado o amor. O amor é uma baita bomba energética, mais poderoso. E o personagem acredita que ele te fez o bem. Já chegando de mim, eu falei, pô, mãe, mas eu vou tirar o nome divino do meu nome. Ah, mas você vai desonrar a minha fé, você vai desonrar o que eu, de uma certa forma, fui atendido, você foi salvo por ele. Pô, mas a senhora pôs, poxa, e devia ter deixado morrer, pô, ia me libertar, me fudeu tudo aqui. Tudo é trancado, as portas é trancada pra mim, nada dá certo pra mim, tô fudido pra cacete. Não, mas você não pode fazer isso não. Porque isso aí é meu amor, eu fiz isso por amor, eu tinha amor. Ah, foi o desespero do meu amor em querer o meu bebezinho comigo. Eu não queria perder meu bebezinho. E aí, quando ela eles sabem como agir no espiritual, na quarta dimensão. Eles só estavam esperando ela falar, vai, cria o laço energético. Nós só estamos esperando. Ele não vai morrer não, ele vai viver, mas nós vamos fazer uma pressãozinha. E aí, na hora que ela falou que o Espírito Santo te entrega nas mãos, blá 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 blá, blá e eles... Era justo o que nós estávamos esperando. Porque ele, a gente precisa de focar muito nele nessa vida. E aí os magos colocaram uma capa energética sobre mim. E mesmo quando eu estava lutando, ela ainda pesava um pouco nas minhas costas. Então, onde eu falo para vocês, né? Jeová, ele não é Deus. Aqui não é à toa, não. Então, onde eu falo para vocês, quando a minha mãe morreu, essa capa energética, ou esse cabresto, essa corda, ou essa algema energética dissipou, porque ele foi criado mentalmente na criação através do sentimento amor incondicional de uma mãe, monstruoso. E aí, o que acontece? Fica impregnado em você igual piche. E enquanto o criador da energia existir, a energia existe e existirá. É onde eu falo de manter o foco até o fim. Lembra quando eu disse para vocês que o despertar de consciência cósmica, ele não é uma coisinha, meditei, vi um ET, meditei, falei com o eu maior, meditei. Eu falei, pessoal, é um conceito de vida. É um conceito de vida que vai se estender por toda uma vida. Não é uma questão de dois, não é febre, não é modismo. É um conceito que você vai levar por toda a sua vida tridimensional, poxa. E isso acontece, tá? Mas eu não tenho pai, não tenho mãe. Poxa, não tem pai, não tem mãe, mas deixa você de amaldiçoar seus filhos. Ficando nessas paranoia, né? Então, o ser humano, ele age, ele cria os mantras, né, dele, né, de amaldiçoamento, quando você fala, né, vai com Deus, Jesus te guarde. Isso aí pode ser qualquer entidade, qualquer espírito, qualquer ser, avatar. Cara, na hora que você profere, você está gerando energia e criando um laço, você está acorrentando a outra pessoa. É por isso que eu falo tanto da palavra neutralidade. Quando a pessoa fala, senhor Marcelão, fica com Deus, eu nem respondo. Às vezes eu falo assim, tchau. Marcelo, vai dar tudo certo. Às vezes eu falo, que o universo e o cosmos conspirem a meu favor. Mas isso eu abandonei há muitos anos, porque podemos chamar de mantras, vamos chamar de mantras de maldição. Não, Marcelo, mas isso é de bênção. O mundo é invertido, o bem é o mal e o mal é o bem.
inversão de valores. Então, onde eu falo para vocês, é por isso faça a meditação do eu maior, para ajudar o eu maior. Ah, Marcelo, mas eu sinto que eu estou preso ou presa. Calma, vai vivendo a vida. Eu não disse que o despertar de consciência cósmica é um conceito para ser levado por toda a vida. Ah, mas eu odeio. Eu odeio que você está falando, essas coisas de religião. Cara, mas teu pai e tua mãe tinha isso com eles, bicho. Ou seja, papai ou seja, mamãe. Te juraram, te entregaram, te deram de mão beijada, através do vínculo do amor, criaram em você a corrente. É assim, ó. Eu vou dar o último exemplo para me encerrar o vídeo. Você pega, né? Tem um boneco aqui, eu vou pegar o meu controle. Você pega aqui, é o seu filho, seja pai ou mãe. E aí você vai mentalizar, criar aqui, independente se ele vai acreditar em você, né? E aí ele vai jogar aqui em você. E daí ele vai lá no ser cósmico. Seu pai e sua mãe já colocou o laço aqui em você. Ele vai lá e entrega na mão do ser que ele crê. Mas o poder é tão grande porque pelo o amor e o zelo, quanto mais zeloso, mais amoroso o pai for e a mãe for, mais elas fodem os filhos. Estão fodendo eles. E aí pega a cordinha, toma aí. Aí quando você dorme, o ser tá com a cordinha em você assim, ó. Aí às vezes você consegue esticar essa corda e ir para bem longe dele, mas de repente lá tá você pertinho e às vezes ele faz até isso aqui com você, ó. Com você. E uma grande dádiva de Jeová é que você não consegue se afastar dessas pessoas, porque existe o vínculo de amor. E tem o conceito da moralidade. Entenderam? É complicado aqui, não é? É por isso que isso é um planeta prisão. E a palavra amor é o tempero da prisão. É por isso que eu falo que a jornada é individual e devemos estar no estado de neutralidade. Gente, eles são alienígenas. Eles são alienígenas. Eles não são deuses humanos tridimensionais, são alienígenas. Eles aprisionam na energia. Então, onde eu falo para vocês, foquem no seu despertar de consciência cósmica. Imagina, eu sabendo disso há anos, quando seres alienígenas apareceram, eu já sabia dessa capa energética dos magos. Ah, não vou fazer isso não. Pô, minha mãe vai viver ainda mais uns 10 anos. Nossa, não tem chance não. Se eu morrer antes dos 10 anos, cara, eu não estaria falando aqui com vocês, não é verdade? Eu não estaria fazendo esses vídeos de mensagens conscienciais. Então, quando a Márcia morreu, ela deixou de existir. O que acontece? A capa energética se modificou ao ponto que eu mudei. Tanto que os meus vídeos são outras energias. Eu nem pareço ser o antigo Marcelo. Às vezes eu brinco para relembrar, falo uns palavrão, xingo, fico bravo. Mas vocês percebem que eu sou mais de boa. Ah, falaram isso de você? Ah, deixa falar, tô cagando. Antigamente, até esses dias eu tava falava mal de mim, já tinha um vídeo resposta no YouTube, eu cagando na pessoa. Ah, falou, cara, fala o que quiser. Meu foco é aqui agora. Não tô mais sobre essa energia, minha vibração mudou. Então vocês percebem que aqui é tudo um grande jogo com muitas fases e muitas diretrizes. Então aí algumas pessoas ficam, não entendo por que eu não consigo me libertar. Mas é porque a fonte que te aprisiona no astral está viva aqui. Então, o dia que ela morrer, aí vocês vão notar que existirá a capa que é colocada é retirado. E aí você consegue entender e fazer muito mais mesmo. Para vocês terem uma ideia, eu recebi um e-mail contando a história de uma senhora. Essa senhora, digamos, conheceu o despertar de consciência cósmica.
Conheceu. Só que ela tinha um caso mal resolvido com a mãe, que era mais idosa ainda. Caso meio complicado. E essa senhora gostava das mensagens do despertar de consciência cósmica de Nematon. E a mãe, mais idosa que essa idosa, morreu. Morreu. Quebrando os vínculos emocionais, energéticos de aprisionamentos da terceira dimensão. Mágoas, raivas, tudo cessou-se. Foi-se retirado um peso energético e as correntes desta senhora. E não é que ela conseguiu voltar para casa. Foi até fácil ir embora. Porque a energia da consciência cósmica se transmutou. Os próprios alienígenas fizeram uma visita a ela. Sim. Os próprios alienígenas fizeram uma visita a essa senhora. E o interessante é que, digamos que ela já voltou para casa. Foi para Sirius. Então, onde eu falo para vocês, tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. Continuem focados, continuem firmes, continuem fazendo o seu trabalho de desapego. Faça o seu trabalho de desapego. A jornada ela é individual para você regressar para o universo. O amor incondicional, o amor aprisiona na terra. Quanto mais amor você tiver na terra, ou qualquer coisa que tenha na terra, você está mais distante do cosmos, do universo, da verdadeira realidade. Quanto maior o desapego da terra e tudo que ela tiver, você estará mais próximo do universo. É invertido. Porque Jeová diz, quanto mais amar o seu próximo como a si mesmo, amar a sua família, mais próximo de mim vocês estarão. É interessante, né, a analogia de Jeová. Quanto mais você amar os teus pais, amar o teu próximo, aquele que amar o teu próximo como a ti mesmo, estará mais próximo de Deus. Vocês entenderam o que é a mensagem obscura por trás disso? Conseguem entender agora? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aquele que está a serviço do próximo está a serviço de Deus. De Deus. Então, quanto mais amor, quanto mais, digamos, apego, mais próximos de Jeová vocês estarão. Vocês estarão presos nele, na terra dele. E nunca sairão. Entenderam? Um forte abraço, muita paz e muita luz, pessoal. E eu digo para vocês, o meu trabalho é conectar vocês ao universo, para vocês irem embora para casa. Deixem falar de vocês, ignora. A gente tem que ter jogo de cintura, a gente tem que saber lidar aqui nessa terra. A gente tem que focar e ir embora. Devemos amar aos nossos pais, respeitar, tratar com amor, com carinho, nossos filhos, mas entender que isso não passa de uma ilusão e que após a morte, isso aqui vira pó. Deixem de serem neuróticos nesse amor irracional de vocês. Sejam mais cósmicos. Tá bom? Agora, foquem, continuem, não desistam, porque se o Marcelão tivesse desistido, o Marcelão não teria feito um vídeo sequer, nem em 2016 eu teria aparecido. Mas o negócio é focar, continuar a jornada, é continuar tentando. Como aquele vídeo lá do filme do Superman, né? Vamos continuar tentando. Vamos forçar para ver até onde nós conseguimos ir. É isso, né? O Carlos está lá em Ribeirão e eu
sigo firme, né? Me preocupo demais com ele, vocês não têm noção. Mas o dia que eu morrer, o Marcelo acaba. Deixa de existir. Mas enquanto isso, igual a amiga Iris, né? A Iris que fez o comentário, Iris, ó, mais força, mais dedicação, mais esforço. Se colocam em vocês um muro, lute para sobrepujar o muro. Se colocarem uma muralha, continue subindo, escalando até sobrepujar a muralha. Se colocarem uma montanha, cruze essa montanha, mas nunca desistam. Nunca desistam. Continuem, continuem, continuem tentando e nunca parar. Tá bom? Um forte abraço a todos vocês. Muita paz e muita luz, gratidão imensa, grandiosos guerreiros cósmicos. Que o universo conspire sempre a favor de todos vocês. Deus não, né? Que Deus os guarde e proteja, não. Que o universo conspire nas suas forças cósmicas, na sua verdade cósmica. Ele conspire a favor de todos vocês para que vocês libertem-se e volte para Ele, que é o lar de vocês com as suas famílias cósmicas. Um forte abraço a todos vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.